Que alegria estar aqui novamente para darmos mais um passo no caminho de reelaboração da história do Brasil. Na aula passada, falamos sobre a chegada dos portugueses ao Novo Mundo. E eu deixei para vocês o desafio de encontrarem a problemática nesse título, lembram? Partimos do pressuposto de que chegada dos portugueses ao Brasil não era adequado, porque o nome Brasil, se referindo a esse território, não faz sentido em 1500. Constatamos aí um anacronismo. Chamar esse território de Novo Mundo também não faz o menor sentido. Afinal, quem determina o que é novo ou velho em se tratando de um continente, de uma formação geológica? Ultimamente a gente escuta muito esse termo visão eurocêntrica. Chamar um continente americano de Novo Mundo faz parte de uma visão eurocêntrica. Eu entendo que cêntrico seria o mesmo que ponto de partida. Então estamos considerando e nomeando os processos históricos do ponto de partida de uma visão europeia. Isso a gente faz a todo momento, sem se dar conta, sem ter de fato uma intenção. E por isso essa necessidade de problematizar os títulos. E hoje eu quero falar para vocês sobre o amargo e o doce. Isso mesmo! Todo mundo sabe minimamente que depois do período da exploração do pau-brasil, chegou a vez da cana-de-açúcar. E essa doce atividade econômica veio carregada de registros bem amargos. E esse é o nosso tema. Vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam entender é que o açúcar não pode ser entendido apenas como produto. Ele vai muito além disso. Essa atividade econômica dita posturas, costumes, hábitos de uma sociedade. A partir de 1650, no final do século XVII, o açúcar deixa de ser apreciado um produto raro, apreciado apenas pela corte, por membros da alta aristocracia, e passa a ser um produto mais comum. É na Índia que a gente encontra os primeiros registros dos processos de fabricação do açúcar. Isso lá no passado, sei lá, 350 depois de Cristo. Estou me referindo a um processo mais elaborado. Porque, na verdade, existem evidências de populações muito mais antigas do que isso consumindo uma espécie de produto derivado do açúcar. O açúcar ficou por muito tempo restrito ao mundo oriental. Foram os árabes que levaram essa doçura do açúcar para a Europa. Mas só no período das cruzadas que o açúcar se fez mais presente na Europa. Tornou-se uma especiaria muito cobiçada, assim como a pimenta, o cravo e a canela. A Europa se rendeu de uma vez por toda a uma culinária mais saborosa, picante e doce. A gente sabe que o açúcar é um produto delicioso e viciante. Logo, o Reino de Portugal viu nesse açúcar uma vantagem econômica. E uma das grandes dificuldades de se investir em produtos do gênero alimentício era a questão da preservação. E com o açúcar esse problema não ocorria. As primeiras mudas portuguesas de cana-de-açúcar foram plantadas na Ilha da Madeira, que era uma das colônias portuguesas, e depois na Ilha de São Tomé, que se tornou um grande experimento da indústria açucareira. Eu falo experimento porque Portugal tenta não cometer no Brasil os mesmos erros que ele cometeu lá. Isso em relação à organização interna, às técnicas de produção e até mesmo o convívio com os escravos. Tentando aqui adotar uma postura diferenciada, já que lá eles sentiram que eles fracassaram. Era necessário povoar ainda mais a colônia brasileira, trazer um novo incentivo econômico e intensificar a proteção contra os estrangeiros que teimavam em se fixar na costa brasileira. Até então, o que se praticava aqui era o comércio do pau-brasil, a árvore daqui, ou seja, não houve um investimento de algo novo, era simplesmente explorar o que a terra tinha para oferecer. As vindas de mudas de cana-de-açúcar para cá significava um investimento mais significativo. Esse investimento revela mudanças na relação com a colônia. É o que podemos chamar de empresa colonial. Eu vou frisar isso, empresa colonial, que visava, a partir de agora, um sistema produtivo intenso e constante. Isso define toda a relação de exploração com a colônia. O objetivo principal era lucrar com a colônia e não povoar. Povoar acaba sendo uma consequência, mas não o objetivo, uma causa. Quando se investe intensamente em apenas um produto, podemos chamar isso de monocultura. E a cana era a monocultura em alta nesse momento. Engana-se quem pensa que por aqui o açúcar corria solto na casa dos colonos. Nada disso.
A prioridade era sempre a exportação, sempre para o mercado externo. Aqui ficava só o que sobrava, os produtos de menor qualidade do ponto de vista comercial. Como eu falei, Portugal possui uma experiência prévia de cultivar e de comercializar o produto. É então que se inaugura o conhecido ciclo da cana-de-açúcar no Brasil. Tem um problema com essa palavra ciclo, porque ciclo pressupõe começo e fim. Alguns historiadores não gostam de chamar esse período, essa atividade econômica, de ciclo. Bom, quando a gente fala desse período histórico, muita gente ouve palavras como latifúndio, engenho, mas nem sempre, nem todo mundo entende muito bem o que é. E ao longo desse vídeo eu quero explicar melhor o que é cada coisa. Latifúndio é o mesmo que grandes unidades produtivas. Uma grande propriedade rural, uma fazenda, sei lá, coisas desse tipo, segundo esse livro aqui. Brasil, uma biografia. Por sinal, tudo que eu tô falando aqui é baseado no segundo capítulo desse livro. O capítulo se chama Tão Doce Como Amarga, a Civilização do Açúcar. O objetivo de um latifúndio é plantar em larga escala. Plantar um único produto agrícola. As primeiras mudas de cana plantadas no Brasil foram para a capitania de São Vicente, no litoral do estado de São Paulo. O responsável por essa capitania era Martim Afonso de Souza, que construiu o primeiro engenho de açúcar no local. A gente ouve muito falar que apenas as capitanias de Pernambuco e de São Vicente deram certo. Vamos entender melhor agora por quê. Muitas capitanias sofreram ataques indígenas. Isso porque, desde o princípio, alguns grupos tentaram resistir ao domínio português. Era comum fugas individuais e confrontos, até mesmo com armas de fogo. Diante desse enfrentamento, caso o indígena fosse encontrado, os portugueses diziam que agora eles poderiam ser escravizados, justificando isso com a guerra justa. Eu falei bastante disso na aula passada. Existiam também rebeliões em grupos, fugas em massa e até mesmo assassinatos de donos de terra. A gente chama esse tipo de fuga de insurreição coletiva. Aqui nesse livro, as autoras usam o termo rebelião de traço anticolonial. Os portugueses chamavam essas insurreições coletivas de santidades. O que se percebe em alguns desses grupos de insurreição é a existência de um sincretismo religioso. Afinal, muitos desses indígenas que fugiam já tinham sido fortemente catequizados. Para quem não sabe, sincretismo religioso é a fusão de diferentes doutrinas, juntando elementos e rituais de uma e de outra. No caso, eu posso dar o exemplo da santidade de Jaguaripe, na região do Recôncavo Baiano. Lá se combinavam elementos de ritos tupinambás com os símbolos do catolicismo. Muitos indígenas fugiam da escravidão dos engenhos para essas santidades. Calma, já vou explicar melhor o que é um engenho. Eles fugiam para uma santidade próxima e a partir de 1613 aproximadamente houve um verdadeiro extermínio contra essas santidades. É claro, ao mando da metrópole. Em 1628 já não se ouve mais falar das santidades. Mas voltando a entender por que apenas 2 capitanias prosperaram e todas as outras não, o principal motivo eram esses conflitos com os povos originários, com as insurreições. Porque diante desse cenário faltava mão de obra. Isso nos leva a entender que nas capitanias de São Vicente e de Pernambuco, esses conflitos não chegavam a impedir o trabalho nos engenhos. Mas isso não significa necessariamente uma convivência mais pacífica. No final das contas, nem mesmo a capitania de São Vicente resistiu a outros tipos de ataque, como inclusive as tentativas holandesas de se fixarem na região, chegando ao seu fim em 1615. Nesse momento, a produção do açúcar migra para o Nordeste brasileiro, e nessa região foi encontrada o massapê, que é um tipo de solo especial, muito fértil e adequado para a plantação de cana. Além desse solo, outros fatores colaboraram para a intensificação da produção de cana nessa região. Destaco, por exemplo, a proximidade com a metrópole, porque o açúcar saindo dos portos do Nordeste chegavam com mais facilidade em Portugal. Ventos e correntes marítimas favoráveis facilitavam esse transporte. Esse foi um período bem conturbado. A intenção de Portugal era investir na economia açucareira. Bom para eles seria se eles pudessem focar unicamente nisso, na consolidação desse produto no mercado internacional. Mas não foi assim. Afinal de contas, muitas outras preocupações surgiram, como por exemplo os franceses, que mais uma vez tentaram implantar uma colônia no Brasil.
dessa vez lá no Maranhão, no projeto conhecido como França Equinocial. Foi nesse período que eles fundaram São Luís, em homenagem ao rei francês Luís XIII. Depois de muitos conflitos, Portugal conseguiu de uma vez por todas expulsar os franceses do Brasil. Não vou detalhar muito esse processo, mas saibam que tem muitas histórias por trás dessa tentativa de uma colônia francesa por aqui. Outra nação que não dava trégua é a Holanda. A Holanda investiu fortemente em terras brasileiras, tentando a todo custo se beneficiar do lucrativo mercado açucareiro. Para falar das investidas holandesas, eu preciso relembrar alguns fatos históricos bem importantes. Portugal não tinha uma relação muito amigável com os holandeses. Os dois estavam competindo com o mesmo mercado. Mas até que eles tentavam alguns acordos, existia uma espécie de cordialidade, de sociedade no mundo dos negócios. Mas o fato curioso é que a vizinha de Portugal, a Espanha, não tinha nenhum vínculo com os holandeses. Muito pelo contrário, a treta corria solta lá entre as duas nações. Isso porque a Espanha não aceitava a independência da Holanda. A Espanha ainda se sentia dona da Holanda. Houve uma guerra de independência, que gerou muitos conflitos por longos anos. O que precisamos saber é dessa relação extremamente conflituosa entre essas duas nações. Tá, mas o que a gente tem a ver com essa relação belicosa da Espanha com a Holanda? Se você não conseguiu entender por que eu estou falando disso, é porque você perdeu um capítulo importantíssimo da nossa história. E que bom que você está aqui comigo para relembrar. Vamos lá então. Você com certeza já ouviu falar do termo União Ibérica. E é disso que eu estou falando. Porque afinal de contas, entre os anos de 1580 e 1640, Portugal não estava sendo governado pelo rei português, e sim pela coroa espanhola. Gente, essa é uma longa história. Se você ficou interessado, sugiro que você pesquise mais. O que é importante agora é a gente compreender que Portugal tentava uma relação cordial com a Holanda. Mas quando a Espanha passou a ser a responsável pela colônia brasileira, uma vez que o rei espanhol era o rei de toda a Península Ibérica, essa relação econômica com a Holanda e com o produto comercial português ficou extremamente estremecida, dando ainda mais margem para as invasões holandesas aqui na colônia portuguesa. Para quem não sabe, houve duas tentativas holandesas de invasão no território da Bahia, mas logo eles foram expulsos e aí eles migraram então seus interesses para o Nordeste brasileiro, para Pernambuco, fazendo história por lá. De 1630 a 1637, os holandeses consolidaram seu domínio na região, contando com a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa holandesa que comercializava o açúcar. O objetivo principal da Companhia das Índias Ocidentais era acabar com o monopólio econômico da Espanha e de Portugal. A União Ibérica, que no caso a gente está falando dessa Península Ibérica, representadas por Portugal e por Espanha, controlava todo o comércio entre a Europa e as Américas, o que incomodava muito os outros países da Europa. E foi pensando em promover negócios entre essas colônias americana e africana e descentralizar um pouco desse poder político e econômico que a Companhia das Índias Ocidentais foi criada. Nesse livro, as autoras falam bastante do período em que os holandeses estiveram em Pernambuco, contando as transformações que ocorreram na região, principalmente de Maurício de Nassau, que era um nome bem importante, tanto na história do Brasil quanto na de Pernambuco. Mais uma vez, conflitos ocorreram em decorrência dessa invasão holandesa. Em 1661, a Inglaterra intermediou um acordo entre Portugal e Holanda, determinando que Portugal ficasse com as terras brasileiras e que pagasse uma indenização para os holandeses. Bom, gente, uma sociedade feita em torno do açúcar. E para todo esse sistema funcionar, era fundamental a mão de obra, que por sinal estava muito escassa nesse momento. A utilização de trabalhadores indígenas nesse momento era bem complexa. Surgem então vários mitos em relação a essa mão de obra. Os jesuítas eram contra qualquer forma de escravização do indígena. Afinal, existia um forte interesse em catequizá-los. Para justificar esse interesse religioso, muitos argumentos surgiram, dizendo que eles eram
inapropriados para o cultivo e para o trabalho agrícola, além de rebeldes. Aí eu te pergunto, quem não seria rebelde diante da violência de submeter o ser humano a um sistema escravista, que pressupõe a posse de um indivíduo sobre outro? Os europeus julgavam os povos originários impróprios para o trabalho, mas considerava eles com condições de serem catequizados. Essa inaptidão para o trabalho pode ser vista hoje como uma sociedade com costumes diferentes, onde o status não era considerado a partir de uma capacidade econômica de um indivíduo sobre outro. Mas naquele momento, partindo do ponto de vista do colonizador, os registros declararam desinteresse e falta de aptidão dos povos indígenas. E assim a historiografia populariza a ideia de que a substituição do trabalho escravo indígena pelo africano se dá pelo fato de que um é mais propenso ao trabalho braçal do que outro. Além disso, haviam registros lusitanos que descreviam os negros da África Ocidental com mais experiência em alguns trabalhos específicos dos engenhos, e daí surge então uma ideia cruel de que os negros africanos eram predispostos à escravidão. Nós vamos falar mais especificamente sobre o sistema escravocrata no próximo vídeo, fazendo uma análise do 3º capítulo desse livro. Eu falei que explicaria melhor o que é um engenho, então vamos lá. Um engenho, ele é todo complexo, especializado na transformação da cana-sacarina em açúcar. Todas as edificações em torno desse sistema açucareiro, as lavouras e tudo mais, é chamado de engenho. Nesse livro, as autoras também detalham a Casa Grande, que ficava bem próxima aos engenhos. Quando a gente escuta esse nome Casa Grande, imediatamente vem em mente o clássico de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. De fato, esses dois universos antagônicos de senhores e escravos coexistiram e precisam ser debatidos e analisados para compreendermos um pouquinho mais as contradições que existem até hoje em nossa sociedade. A nossa sociedade, até os dias de hoje, é absurdamente hierarquizada e é possível reconhecer essa sede por poder, por pertencer a uma classe superior nas raízes da nossa história. Afinal, um europeu sem nenhuma escolaridade, título, nobreza ou qualquer posse já era considerado superior aqui no Brasil pelo simples fato de ser branco. Na Europa, esse indivíduo estaria na base da pirâmide social, mas no chamado Novo Mundo, ele seria superior de alguma forma, podendo se passar por fidalgo ou, enfim, por alguém superior apenas pela cor da sua pele. Muitos portugueses mudaram para cá por essa vantagem da cor ser critério de status social. É importante saber que na indústria açucareira, quanto mais branco fosse o açúcar, mais valorizado ele era. Podemos fazer um trocadilho com essa frase, trocando indústria açucareira por sociedade brasileira e açúcar por cidadão. Os estrangeiros sempre desconfiavam do açúcar do Brasil, porque era comum a falsificação na pesagem das caixas. Muitas vezes eles colocavam pedras no fundo para elas pesarem mais, além de declaração alegando um produto superior, sendo que na realidade era inferior. Precisamos entender que o trabalho de um engenho ele é extremamente exaustivo e toda a organização administrativa ela é bem complexa. Sugiro que quem tem interesse maior em entender toda essa dinâmica de um engenho, leia esse livro que eu estou toda hora mostrando. No final das contas, a gente entende que a história do doce açúcar brasileiro se fez às custas da amarga escravidão. E é por isso que eu estou aqui, para a gente ressignificar essa história, para a gente olhar sobre outro ponto de vista, para a gente girar o nosso caleidoscópio, enxergar novas formas, novas cores, novos enigmas. Então fiquem comigo, continuem aqui antenados nos próximos vídeos, se inscrevam no canal, ative o sininho para você saber sempre que um novo vídeo sair no canal. Até mais, espero que tenham gostado.